Então é uma Eduardo honra. Correia, 9 vezes competidor do Mister Olímpia, 8 vezes finalista. Edu, quantos anos você tinha quando você ganhou o seu primeiro show profissional? Eu estreiei no profissional em 2009. Eu ganhei o Mundial da IFBB, que era a porta para o profissional, em 2007. Só que eu ainda não achava que eu tinha potencial para estrear no profissional. Então, em 2008, eu ainda competi no Arnold Amador. E só em 2009 que eu fui estrear no profissional. Né? Bem diferente do que a gente vê hoje, os atletas na busca incessante pelo Procard, e muitas vezes falta competitividade, né? Então eu já tinha o direito de me tornar profissional em 2007, mas eu esperei 2 anos para estrear no profissional. E não foi à toa que eu estreiei no campeonato profissional já vencendo na minha estreia. O campeonato chamava Pittsburgh Pro, campeonato promovido pelo nosso presidente da IFBB Pro League, Jim Manion. Então, um campeonato que tem um status muito importante dentro do circuito profissional. E era um campeonato que ficava 2 semanas antes do New York Pro. Então, eram 2 competições muito importantíssimas, não só pela classificação pelo Olímpia, mas por quem eram os promotores que estavam por trás desses eventos, né? Jim Manion, do Pittsburgh, e Steve, árbitro central do Olímpia, promotor do New York Pro. Então eram 2 eventos que me davam muita visibilidade. São campeonatos que normalmente quando tu estreia num campeonato como esse, já te dá uma certa visibilidade, uma notoriedade dentro do meio profissional. Não é à toa que a gente tem o Big Ramy, Dorian Yates, vários grandes atletas na história do fisiculturismo estrearam no New York Pro. Hoje o Pittsburgh não tem mais a 212, né? Virou praticamente algumas categorias femininas. Eu acho que sim, né? acho que não tem nem 212 lá dentro. Não, Open, eu acho que não tem mais o Pro. 212 não tem mais. Porque eu sempre acompanhava o Pittsburgh e sempre era assim, Arnold, New York, aí vinha o Pittsburgh e aquelas competições assim. Sim. Então, eu nunca mais vi nem falar dele. E aí não foi à toa que eu venci na minha estreia como profissional, já ficando em 3º lugar no meu primeiro Mister Olímpia, mas eu acho que isso também se deve a uma questão de planejamento, né? Por paciência, né? Da minha parte de ter esperado 2 anos para tentar conseguir chegar. Se eu não me engano, a categoria 202 voltou em 2008. 2008. E ali eu vi uma oportunidade. Opa, peraí, eu acho que eu posso estrear no profissional aqui. E aí, em 2009, eu dei o tiro certeiro, né? Acho que foi uma decisão bem acertada na época. Juan, só rapidinho aqui. Você tá ouvindo o Edu bem alto? Tô. Tá muito alto o microfone do Edu. Não, pra mim tá normal. Quer que eu afaste aqui? Não. O meu tá muito alto. Eu acho que o meu retorno tá alto. Mas não tá baixando, tá bem alto. Quer que eu bote mais Não, longe porque assim? aí a minha preocupação é que, de repente, o público possa não te ouvir, entendeu? É o meu retorno que tá alto. Mas aí o Juan vai acertar, não tem problema. Enquanto isso, não vou usar aqui o microfone. Edu, nós estamos na Semana do Olímpia e hoje, eu estava até comentando esses dias com um amigo meu e eu queria dividir com vocês a mesma percepção. O que eu percebo? Que o esporte ou a ambição dos atletas, elas vêm evoluindo de uma forma muito rápida. Antigamente, qual era o sonho do atleta? Ser campeão regional. Ganhar um campeonato paulista, poxa, eu sou campeão do meu estado. Depois a ambição do atleta era ser um campeão nacional. Aí veio a NPC. Os brasileiros, os atletas brasileiros não tinham ambições internacionais. Era tudo muito difícil. A outra federação blindava muito. Eu me recordo de alguns atletas aqui quererem competir em eventos como Excalibur, entre outros, e receber a orientação de que tinha que ter uma carta de autorização daqui para lá, para um evento amador. Então era criado uma série de dificuldades. Hoje, com a vinda da NPC, mudou totalmente o cenário. E os atletas se veem hoje dentro do Brasil num circuito profissional. Começou a mudar também a ambição. Então, aquela ambição antiga de ser um campeão amador nacional se transformou numa ambição de buscar o Pro. Então, quem vai virar Pro? Aí, depois, era quem vai ganhar um show Pro? E agora é quem vai se classificar para o Olímpia. Será que essa pressão da torcida, porque o brasileiro é torcedor,
Será que essa pressão da torcida está fazendo com que atletas amadores se profissionalizem em eventos que não foram muito competitivos e, de repente, esse profissional chegou para ele antes da hora? A ambição é boa. Eu acho que todo atleta deve ser ambicioso. Eu acho que é isso que faz a mente de um campeão. Eu, quando cheguei no meu primeiro Olímpia, eu estava ignorando o fato de ser o meu primeiro campeonato Mister Olímpia e eu queria vencer de qualquer jeito. Então acho que a ambição ela é boa. O que acontece é que o fato da NPC entrar no Brasil e aproximar o Mister Olímpia dos brasileiros, fazer parecer que o caminho é mais perto, não torna ele mais fácil. Então eu acredito que a ambição deve existir, mas a consciência de ser competitivo não pode sobressair a ambição de ser um bom atleta, né? Então eu percebo que os atletas percebem que é uma realidade hoje poder competir no Mister Olímpia, porque tem campeonatos classificatórios aqui no Mister Olímpia que dão vagas para o campeonato principal, mas isso não faz do caminho ser mais fácil, né? Então às vezes a gente vê campeonatos com baixos níveis de atletas por conta dessa pressa, né? E infelizmente é o que acontece em alguns campeonatos, inclusive até alguns campeonatos que a gente foi na Europa, a gente pôde perceber a própria minha categoria 212, vou falar pela minha categoria, pela minha classe, eu percebi que era um nível que não era tão alto, talvez por conta, não sei, talvez acho que a popularização do esporte traz também um pouco disso, mas isso não torna o caminho mais fácil, né? Eu acho que eu não sei, eu percebo quanto que... Quanto mais shows também, né, Edu? A gente tem que entender o seguinte, quanto mais shows, mais abrem possibilidades de candidatos, né? Exato. Se você parar para ver quanto, por exemplo, no Brasil, teremos 18 shows profissionais ano que vem. Tá, show profissional é um show internacional, pode vir gente de qualquer lugar do planeta. Então, são 18 novos candidatos ao Pro. Sim. Não necessariamente o cara que ganhou no ano passado vai fazer 2 competições. Então, talvez nós tenhamos mais 18 novos profissionais no Olímpia. Pode ser. Não é verdade? Uhum. Então, isso acaba fazendo com que tenha campeonatos difíceis e campeonatos fáceis. Mas aquilo que o Edu falou, não vai facilitar a sua vida para o Olímpia. Ah, eu ganhei a vaga para o Olímpia. Ok, você ganhou a vaga para o Olímpia, mas você é competitivo para o Olímpia? Exatamente. Hoje a gente percebe que em alguns países os atletas se tornam profissionais e já de imediato já estreiam no profissional sendo competitivos, né? E alguns países ainda, alguns atletas estreiam no profissional ainda com uma distância muito grande entre os top, né? Então, a gente tem alguns casos no próprio Phil Heath, né? Quando ganhou, eu não lembro agora exatamente, 2005. Ele ganhou o USA, se profissionalizou. 2005, 2006 competiu em 2 shows, venceu os 2. Não foi para o Olímpia, porque não quis. Uhum. Então, segurou para ir, se eu não me engano, a primeira vez em 2008. Ou seja, ele não se achava pronto para ir lá bater de frente com os caras. Eu acho assim, por exemplo, agora a gente teve o Mister Olímpia no Brasil, eu acho sensacional a gente poder presenciar a entrega de Procard para atletas brasileiros assim, com grande potencial. Isso dá talvez uma grande tranquilidade para eles poderem trabalhar e fazer um planejamento. São atletas que têm patrocínio, são atletas que têm estrutura. Então acho que isso é uma grande oportunidade, os atletas devem abraçar isso. Muito diferente da realidade de 10 anos atrás. Eu só acho que a galera do Brasil, porque eu recebo muita mensagem, Edu, de avaliar meu shape, ver como é que eu tô, passar a se olhar um pouco mais no seu nível. Por exemplo, eu recebo mensagens do cara que ele quer ser um profissional open, mas ele, digamos, ele é alto e tem 110 quilos. Aí porque ele vê o Dexter baixo, com 110 quilos, ele acha que ele está naquele nível. Então, ou ele é fã de um outro cara que é o mesmo peso, porém a estrutura é outra. Então, mas ele já é um amador competitivo? E ele ainda não é competitivo. Então, aí é só sonho. A galera precisa, principalmente os novos profissionais, olhar assim e falar, eu tô no nível de bater de frente com os 3, porque eu acho que o que fez você segurar até 2 anos foi isso. Você falar, eu quero chegar lá chegando, né? Já chegar para bater, para ser competitivo. Não só para subir. Eu acho hoje, Renato, que tem muita gente que ainda quer fazer assim. Eu quero a vaga do Olímpia. Não, eu quero ir lá tentar ser o campeão do Olímpia.